nós vamos para uma mensagem única. Terminamos recentemente uma série sobre a esperança, e a série anterior tinha sido a série da Quaresma, que tem muito a ver com fé. Então, falamos da fé, falamos da esperança, e aí um dos nossos irmãos virou para mim e falou: Leonardo, olha, permanecem esses três: a fé, a esperança e o amor. Por que não falar agora do amor? 1 Coríntios 13:13, que está ali naquela imagem, muito pequenininha para vocês lerem, mas o que está escrito ali é: assim permanecem agora esses três: a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. E é um tema muito apropriado para a véspera do Dia dos Namorados. O amor está no ar. Mas aí eu lhe pergunto, o que é o amor? E para que você traga essa meditação na palavra de Deus, porque a gente vai buscar a resposta a essa pergunta, afinal, o que é o amor? A gente vai buscar a resposta na palavra de Deus, na Bíblia. O que a Bíblia fala sobre isso? Não é o que a cultura diz, né? Não é o que a academia diz, é o que a Bíblia diz. Aí eu lhe pergunto, você se considera uma pessoa amorosa? Você ama os outros? Sim ou não? Sim ou não? Todo mundo está com medo, né, de se posicionar, né? Não, eu sou muito humilde. Eu sou muito amoroso, mas eu sou muito humilde. Eu não conto isso para ninguém. Que bom, muito bom, muito bom. Mas aí eu lhe pergunto, você sabe me dar um exemplo prático do seu amor? As mães, ficou fácil. Noites e noites sem dormir. Pronto. É isso. Estamos chegando perto do que a Bíblia explica que seja o amor. Mas o que é o amor? Tem uma música, hoje eu vou citar algumas músicas para vocês. Amor, né? Amor e música tem tudo a ver. Uma música que já foi muito popular lá nos anos 80, chamada Toda Forma de Amor. O autor começa a música dizendo que não pediu para nascer, que não nasceu para perder e não vai sobrar de vítima das circunstâncias. E aí ele termina a música dizendo que considera justa toda forma de amor. É uma música do Lulu Santos, tá? Fez muito sucesso aí no passado. Aliás, é em nome do amor que muitas escolhas extremamente questionáveis têm sido feitas. Não, mas se você ama aquela pessoa, você tem que deixá-la fazer do jeito que ela quer. Hã? Sério? Se eu amo meu filho, eu vou deixar meu filho fazer o que ele quiser, mesmo se eu souber que aquilo vai feri-lo? Eu vou deixar o meu filho enfiar o dedo na tomada porque ele acha que ele tem que ter a experiência própria dele de tomar um choque? Não, se for 110 eu deixo, se for 220 não. Não, gente. Não. Nós, como pais, impomos limites aos nossos filhos. Então, simplesmente permitir tudo em nome do amor, não creio. Né? E vamos ver aqui na palavra de Deus se a minha convicção está fundamentada ou não. Eu não creio que seja isso. Qual o parâmetro para a gente saber se algo é bom, é correto ou não? A palavra de Deus é o nosso parâmetro. Nós somos cristãos, somos seguidores da palavra de Deus, somos seguidores de Jesus. Nós queremos nos tornar semelhantes a Jesus. Então, a palavra de Deus é que é o nosso critério, é a nossa referência. Mas aí talvez você pense assim, mas espera aí, por que é que poderia haver alguma forma de amor que contrariasse a palavra de Deus? A Bíblia não diz que Deus é amor? Sim, ela diz, 1 João capítulo 4, versículo 8, diz assim, quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor.
Então, se Deus é amor, toda forma de amor é válida. Lulu Santos está certo, né? Lulu Santos, capítulo 1, versículo 2. Será? Já que estamos na cultura popular, vamos para um outro poeta. Esse, realmente, um super poeta, Vinícius de Moraes. Ele tem um poema dele, que virou música, inclusive, também, que diz que o amor não é imortal, posto que é chama, mas que seja infinito enquanto dure. Amor não é imortal, mas Deus é imortal. E Deus é amor. Então, amigo, Vinícius, meu querido, você era um fantástico poeta, mas você não entendia nada do que é o amor segundo a palavra de Deus. O amor do Vinícius de Moraes e provavelmente a ideia de amor do Lulu Santos não são iguais à ideia de amor que a Bíblia nos apresenta. Então, o que a Bíblia nos apresenta? Abra a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 21. É uma passagem que nós já vimos aqui na igreja há uns 2 anos, quando fizemos uma curta série baseada na vida de Pedro, sua conversão, sua transformação. E nessa série de mensagens, eu apresentei o que eu vou apresentar para você agora. O contexto é diferente, o propósito é diferente, mas a palavra de Deus é a mesma, e ela se renova, e ela tem múltiplas possibilidades. Então vejamos. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama realmente mais do que estes? Disse ele: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você realmente me ama? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: pastorei as minhas ovelhas. E pela terceira vez ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Desculpe. Simão, filho de João. João, ele não era filho de Jonas? Sabe que eu fiquei nessa dúvida? É Simão Bar Jonas, filho de Jonas. Aí eu fui procurar para saber, é filho de Jonas ou é filho de João? Será que é outro Simão? É o Pedro mesmo? É ele mesmo. É que o nome Jonas é hebraico, o nome João é grego, mas tem o mesmo sentido. Sim, Jesus virou para ele e disse: você me ama? Perguntou para ele pela terceira vez. E aí o texto diz que Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez: você me ama? E então ele respondeu: Senhor, tu sabes todas as coisas, sabe que te amo. Disse-lhe Jesus: cuide das minhas ovelhas. Bom, agora você já entendeu tudo, né? Ou não? Eu nunca entendi. Vou ser muito franco com você, eu nunca entendi esse negócio. Jesus pergunta 3 vezes, Pedro responde 3 vezes, e no final, qual a conclusão? Por que Pedro ficou magoado? Porque insistiu na pergunta? Em primeiro lugar, a gente tem que se lembrar que Pedro negou Jesus 3 vezes. Então, há uma ideia, um consenso, de que Jesus perguntou para Pedro 3 vezes se Pedro o amava, para compensar as 3 vezes que Pedro o negou. Existe essa ideia. Só que ainda assim, parece que está faltando algo. Será que Pedro ficou magoado porque Jesus repetiu a pergunta 3 vezes? É aí que mora o problema. Nós nos perdemos na tradução.
há diferentes palavras em grego para representar diferentes tipos de amor. E na hora de traduzir, traduzem com a mesma palavra, amor. Só que, dependendo da palavra grega que esteja sendo utilizada, o sentido é diferente. E aí que é exatamente que mora o nosso problema. Porque o Evangelho de João foi escrito em grego. Ele não foi nem sequer traduzido para o grego. Os especialistas entendem que ele foi escrito em grego. Quem escreveu estava pensando em grego, não estava pensando em hebraico ou aramaico e traduziu, né, como a gente costuma fazer, né? The book is on the table. Não foi isso, não. O cara que escreveu isso, João, seus seguidores, né? No final do Evangelho de João diz que foram os seguidores dele que escreveram. Mas isso é outra história. Quem escreveu estava pensando em grego. E ele utilizou duas palavras diferentes aqui, que para nós é uma só. Aí que mora o nosso problema. Quais são as três palavras gregas nessa versão do grego que era usado pelos discípulos de Jesus? No tempo de Jesus havia uma versão simplificada do grego. Simplificada, chamada koiné. Koiné significa simples. Então, a versão simples do grego, que para nós é complicadíssima, para eles era simples, né? É que era usada por eles. E nessa versão há três palavras diferentes para representar três tipos diferentes de amor. A primeira, todo mundo já ouviu falar, eros. Eros. Daí vem a palavra erótico, erotismo, amor erótico. O eros é paixão. Sim, Vinícius está certo. O amor eros, ele não é imortal, ele é uma chama que consome rapidamente e é eterno enquanto dura, mas dura pouco. Paixão dura pouco, passa rápido. Será que é disso que Jesus está conversando? É sobre essa forma de amor? A forma de amor do Vinícius é a forma de amor que Jesus está conversando com Pedro? Certamente não, porque ele não usa a palavra eros. Existe uma segunda palavra, que é a palavra filia, que é a amizade, que é o amor pelo filho, é o amor pelo irmão, é o amor pelo amigo. Você não ama o seu irmão, o seu amigo, o seu filho da mesma maneira que você ama o seu cônjuge. São tipos diferentes de amor. Lógico que com o seu cônjuge, além do amor eros, é bom que também tenha os outros dois tipos, para que seja completo. Mas se a gente sequer sabe que existem três tipos, como é que a gente vai exercitá-los, não é verdade? Afinal, o que é o amor? E a terceira palavra é a palavra ágape. Na verdade é agape, mas para facilitar, ágape. É o amor profundo, é uma conexão da humanidade com a natureza, com seu Criador, com o universo. Representa o amor de Deus. Pois Deus amou tanto o mundo que enviou seu Filho primogênito, unigênito, para morrer por nós, de tal maneira que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16. Esse amor que está em João 3,16, que é demonstrado por Deus ao entregar seu Filho para que nós alcancemos a salvação, é o amor ágape. É o amor sacrificial, é o amor da mãe pela cria. Que ela pode estar lá arrasada, mas ela vai estar lá fazendo o que puder pela sua prole. Quando Jesus perguntou a primeira vez para Pedro, ele perguntou usando a palavra ágape. Pedro, você me ama? Agapais me?
O grego é declínio. Eu não sou bom de grego, não, tá? Então, se eu pronunciar errado, desculpa. Foi mal. Eu não sei como é que eu passei nessa matéria no seminário. Não sei. Devo ter decorado, né? Não tinha prova verbal. Graças a Deus. Pedro, você me ama? Agapais me? Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Filou se. Ele não respondeu com a mesma palavra. Ele usou outra. Aqui começa a fazer sentido. Você me ama a ponto de se sacrificar por mim? Senhor, eu te amo porque você é um cara legal. Sou teu amigo. Mas não conta comigo não, porque se contar comigo eu vou falhar. Há uma diferença aqui. Na segunda vez, Jesus perguntou do mesmo jeito. Você, ágape? Senhor, eu, filos. E aí, da terceira vez, o que fez Jesus? Pedro, você filés me? Você me ama desse jeito que você está falando? E aí Pedro ficou magoado. Pô, já falei. Não adianta você esperar de mim o que eu não sou capaz de dar. E mesmo assim, das 3 vezes, Jesus disse para Pedro, cuide das minhas ovelhas. Eu restituo você na posição em que eu te coloquei antes de você me negar. Eu te perdoo. Você me negou 3 vezes, eu te perdoei 3 vezes, reafirmando o nosso relacionamento. Sim, eu sei que você não é capaz de ágape, mas mesmo assim, eu sou capaz de ágape. E eu te amo com amor ágape. Por isso eu te perdoo. Eu sei que você só é amor filos comigo. Mas um dia, você vai ser cheio do Espírito Santo e você vai ser capaz de fazer o que deve. Tanto que no final da vida, ele não fugiu e foi para o martírio e se sacrificou. Jesus sabia disso. Jesus sabe, ele conhece o seu coração. Ele conhece a sua limitação. E aí eu lhe pergunto, qual tipo de amor que você pratica? Não me fala do eros, não. Isso é entre você e... Mas, deixando o eros de lado, até porque essa passagem não usa essa palavra, só usa filos e ágape, qual o tipo de amor que você tem praticado? Você tem buscado se sacrificar por outras pessoas? Ou se sacrificar pela vontade de Deus? Ora, quando perguntaram para Jesus qual era o principal mandamento, vejam que os mandamentos foram dados por Deus a Abraão em hebraico, mas perguntaram para Jesus em aramaico e foi transcrito em grego. A resposta dele em grego foi: amarás teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, de toda a tua alma. Amar a Deus acima de tudo. Amor aqui é ágape. É você estar disposto a se sacrificar por Deus, pela vontade de Deus. E amar ao seu próximo, ágape novamente, como a si mesmo. Me sacrificar pelo meu próximo. E Jesus disse que a lei e os profetas se cumprem na vida de qualquer pessoa que amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Ágape. Esse é o amor que é recomendado que pratiquemos para cumprirmos a palavra de Deus, cumprirmos a vontade de Deus para a nossa vida. E o eros? O eros, por mais excitante que seja, ele pode nos afastar de Deus. As nossas paixões, elas podem nos levar para um caminho diferente. Vejam o que Paulo disse aos Gálatas, capítulo 5. Esse eu vou projetar.
Os que pertencem a Cristo, ou seja, aqueles que reconheceram que Deus enviou o seu Filho para morrer por você. Se você reconhece que Jesus morreu por você, você pertence a Cristo. Porque Cristo, com a sua morte, comprou você. Ele resgatou você. Você era escravo do pecado, estava morto nos seus delitos e pecados. Jesus morreu no seu lugar para resgatar você e te trazer para a liberdade. Só que liberdade em relação ao pecado. Como ele te comprou, ele passou a ser seu dono. Agora você pertence a Cristo, porque Cristo te comprou com o sangue dele. E aí ele diz: aqueles que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a sua carne, a sua natureza humana, as suas paixões. O eros tem que ser submetido. Não é que a gente não vá exercitar o amor eros. Vai, mas dentro de um contexto muito específico que a Bíblia nos apresenta. O marido com a sua esposa. Pronto, está ali o eros. Deixará o homem a sua casa, seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher e ali constituirão uma nova família. O eros é parte dessa liga para existir entre o marido e a sua esposa. Todas as relações físicas que fujam a essa razão de ser da criação do eros por Deus estão embutidas numa palavra grega, mais uma, desculpe, não posso evitar, chamada porneia, que é o mesmo radical da palavra pornografia. E o que significa porneia? Como é que ela é traduzida no nosso idioma? Abra sua Bíblia aí em 1 Tessalonicenses. Se você abriu para ler em Gálatas, é só você avançar um pouquinho. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses é uma carta pequenininha. Se você virar muito rápido, você vai passar. Então, se você chegar em Hebreus, é porque você já passou. Volta um pouquinho. Volta um pouquinho. Paulo então disse aos Gálatas: os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. E aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 3 e 5, ele disse, 1 Tessalonicenses 4, versículos 3 a 5, a vontade de Deus é que vocês sejam santificados, separados, abstenham-se da imoralidade sexual. Para com esse negócio de porneia, para com isso. Vocês não pertencem mais aos seus desejos. Para de ficar seguindo os seus desejos. Você é de outro mundo agora. E ele continua. Cada um saiba controlar o próprio corpo de maneira santa e honrosa, não com paixão de desejo desenfreado. Mas o que nós estamos vivendo na nossa sociedade hoje é exatamente paixão de desejo desenfreado. Eu quero é ser feliz. Opa, olhei, gostei, vou tentar pegar. E se vai destruir relacionamento, não estou nem aí, eu quero é ser feliz. Gente, isso não tem nada a ver com amor. Isso que as pessoas falam, toda forma de amor, isso é eros puro, isso é desejo puro. E a palavra de Deus diz para a gente se afastar disso. Não é esse o amor da Bíblia. Quando a Bíblia diz que Deus é amor, não é esse consumo mútuo em paixões. É outra coisa. Não é eros, é ágape. E aí, ele continua dizendo, né? Não hajam como os pagãos que desconhecem a Deus. Aos Coríntios, na primeira carta dele,
Paulo disse para os coríntios: eu gostaria de estar falando a vocês como a espirituais, mas eu não posso, porque vocês praticam pecados tão terríveis que eu tenho que falar a pessoas carnais, como se no mundo vocês ainda estivessem, como se mundanos ainda fossem. Então há 3 estados: o espiritual e o mundano. Se você foi comprado pelo sangue do Cordeiro, pertence a Cristo, você não é mais mundano. Você não pertence mais ao mundo, você pertence a Cristo. Mas o fato de você pertencer a Cristo não torna você automaticamente parecido com Cristo. Você precisa trabalhar naquele processo que a gente chama de santificação. Separação das coisas do mundo, das paixões do mundo, para uma dedicação sacrificial para Deus. É isso que significa crucificar a carne. Você não tem que ser pregado numa cruz. Jesus já foi pregado na cruz. Mas você precisa priorizar o ágape ao invés dos seus próprios interesses. A vontade de Deus ao invés da sua própria vontade. E o melhor exemplo disso está em Mateus, capítulo 5, versículos 43 e 44. Essa passagem faz parte do Sermão do Monte, que ficamos aqui alguns meses estudando e buscando a compreensão do sentido do sermão como um todo. E numa das partes do sermão, Jesus virou para os seus discípulos e disse: vocês ouviram o que foi dito, ame ao seu próximo e odeie ao seu inimigo. É isso que os fariseus têm dito para vocês. Essa é a interpretação que eles fazem da lei. E o amor aqui, a palavra que Jesus usou foi ágape. Não foi nem filos, não, foi ágape. Mas eu lhes digo, amem os seus inimigos. Ágape. Sacrifiquem-se pelos seus inimigos. Orem por aqueles que os perseguem. Vejam que Jesus não está dizendo para os seus discípulos que eles têm que se apaixonar pelos seus inimigos. Ele não está usando eros aqui. Então não é para você se apaixonar pelos seus inimigos. Ame seus inimigos. Eu lá vou amar meu inimigo? Tá doido? Nem gosto do cara. Como é que eu vou amar o cara? Porque não confunda as coisas. Não tem nada a ver com desejo. Nada a ver com desejo. Só que ele também não está usando filos. Não está dizendo para você ser amiguinho do seu inimigo. A ordem de Jesus não é para você ser amigo do seu inimigo. Inimigo é inimigo. Mas você vai perdoar o seu inimigo e você vai colocar a vida dele nas mãos de Deus. Você vai orar por aquele que te persegue. Você vai sacrificar-se, porque você quer, como ser humano, todos nós queremos, vingança. Olho por olho, dente por dente. É o que a gente quer, é o que a gente entende. Mas Jesus disse, não façam isso. Também no Sermão do Monte, não façam isso. Vocês ouviram dizer olho por olho, dente por dente? Não, comigo não vai ser assim não, com vocês também não. Aí que vem aquela hipérbole. O que é uma hipérbole? Mais uma figura de linguagem que Jesus gostava de usar. É um exagero intencional para chamar a atenção para o que ele está falando. E aí Jesus chega e diz, se baterem na tua face, oferece a outra face. Se tomarem a tua capa, entrega também a túnica. Se chamarem você para caminhar 1 milha, caminha a 2. Não se vingue, não busque os teus direitos, confie no Senhor. E aí, muita gente, inclusive muita gente abusiva, que gosta de usar a palavra de Deus contra nós para abusar de nós, vira e diz que, Jesus não mandou dar outra face?
toma um, me dá outra face aqui que eu quero dar outro. Não tem gente abusiva nesse nível? Eu conheço alguns. Cínicos, que torcem a palavra de Deus para caber dentro dos seus próprios interesses. Mas será que Jesus estava sendo literal quando ele disse isso? Na sua expressão do que é amor? Será? 3 versículos antes, Jesus disse que se o teu olho direito te fizer pecar, arranca-o fora. Olhou de mau jeito para alguém e já pequei. Puf, arranca o olho fora. Alguém aí arrancou o olho fora? Nem eu. Ninguém faz isso. Ah, mas ali Jesus estava só usando uma metáfora, uma figura de linguagem, uma hipérbole. Gente, foram 3 versículos antes. Ele disse mais: se a tua mão direita te faz pecar, corta fora. Será que é para a gente cortar a nossa mão? Não. Como não é para a gente arrancar o olho fora? Claro que não. Como também não é para literalmente oferecer a outra face quando te baterem. É claro que você pode se fechar, gente, se proteger. Lógico. Ah, não, Leonardo, da onde que você tirou isso? Ué, tirei da própria Bíblia. Porque lá no final de João, do Evangelho de João, Jesus foi preso, foi levado para o Sinédrio, lá para o tribunal eclesiástico deles, e aí o sumo sacerdote vira para Jesus e fala assim: o que é que você anda ensinando aí? Aí Jesus deu-lhe uma resposta, ele devia estar cansado, porque ele deu uma resposta muito mal criada. Eu mesmo, se eu ouvisse uma resposta dessa, você está falando com quem? Porque Jesus virou para o sumo sacerdote e falou assim: você quer saber o que eu ensino? Eu sempre ensinei em público, eu nunca ensinei às escondidas, eu sempre fui para o pátio do templo ensinar. Quer saber o que eu ensino? Vai perguntar para quem eu ensinei. Aí um guarda do templo lá e pá, deu-lhe um tapão na cara. Cai na real aí, meu irmão. Com quem que você acha que você está falando? Ué, Jesus não mandou oferecer outra face? O que ele fez? Ofereceu outra face, literalmente falando? Claro que não. Está no texto bíblico, gente. Jesus virou para o cara e falou assim: vem cá, está me batendo por quê? Se eu falei uma coisa certa, você não tem nada que me bater. Mas se eu falei uma coisa errada, mostra o meu erro, mas não vem me bater, não. Bate não, está errado. O que você fez está errado. Ué, Jesus não cumpriu a própria palavra dele? Gente, por favor, não é para entender a face, a milha, a capa, literalmente. A mensagem de Jesus é que é para nós não revidarmos. Bateu numa face, eu dou-lhe um soco no nariz. Entendeu? Bateu de mão aberta, comigo vai de mão fechada. É isso que não é para fazer. Mas bateu, você se fecha. E eu estou sendo metafórico aqui também, né? Não estou me referindo especificamente à agressão física, porque às vezes agressões emocionais são ainda piores. E olha que, e haja abuso, hein? E haja abuso. Jesus nunca disse para a gente amar o nosso inimigo no sentido de se entregar para o inimigo. Deixar o inimigo fazer o que quisesse com a gente. Não é isso, não. Amar o inimigo é você orar por ele. É você não se vingar, é você não correr atrás do seu direito para prejudicar o outro e colocar nas mãos do Senhor. Confiar que o Senhor vai te defender. Que o Senhor vai te dar a vitória. Ele é o justo juiz. Ame o seu inimigo. Não é com eros, não é com filia. Ame o seu inimigo com amor sacrificial. E diante disso tudo, finalmente a gente pode voltar ao texto de 1 Coríntios capítulo 13. Por favor, 1 Coríntios capítulo 13. Para a gente finalmente ver o que é esse negócio de amor. O que é isso? Essa passagem ela era muito lida nos casamentos antigamente. Eu não sei se continua sendo.
Mais uma vez, Paulo diz para a gente o seguinte: ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como o prato que retine. Faço barulho, mas sem consistência. Ainda que eu tenha o dom da profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se eu não tiver amor, nada serei. Uau! Quer dizer que eu posso ser uma pessoa de fé, uma pessoa que age e todos dizem, esse cara tem o poder de Deus com ele. Ele profetiza, ele opera milagres. Certamente Deus está com ele. Será? Lá no Sermão do Monte, de novo, desculpe, mas o Sermão do Monte é para mim a grande referência da Bíblia, das palavras de Jesus. Jesus virou lá no capítulo 7 de Mateus e disse assim, olha só, atenção, no final dos tempos, na hora do julgamento, vai ter gente que vai chegar diante do trono dizendo assim, Senhor, Senhor, curei em teu nome, salvei em teu nome, libertei em teu nome. E aí disse Jesus, para mim, é a passagem mais assustadora da Bíblia. Para longe de mim que eu não te conheço. Como assim? Como é que alguém que faz as coisas em nome de Jesus pode não ser conhecido por Jesus? Pela sua motivação. O importante não é o que você faz, mas é por que você faz. Tem um monte de gente que faz muita coisa, abençoa muita gente, mas a motivação é egoísta. Faz porque quer ganhar ponto no céu. Olha como eu sou bonzinho, melhora o meu karma da próxima encarnação. Tem um monte de gente que pensa assim. Doa as coisas, faz obras fantásticas de caridade. Está abençoando um monte de gente, tá? Não vou negar isso não. Mas a motivação da pessoa é egoísta, é para que na próxima vida ela venha melhor. Não está fazendo aquilo pela outra pessoa, está fazendo por ela. Eu sei que eu estou generalizando. Eu sei que há pessoas que fazem caridade pensando no outro e não em si mesmo. Mas não é todo mundo, não. Então, muita gente pode estar se enganando. Tem muita gente que pode estar pregando a palavra de Deus, mas não é por amor às pessoas, muito menos por amor a Deus, é por amor a si mesmo, é vaidade. Esse é o perigo que as pessoas têm, correm esse perigo, de se deixar envolver pela carne, pelos seus desejos, e perder de vista o que é mais importante. O mais importante é o amor de Deus, é o amor sacrificial, que é exatamente o oposto do que move a nossa sociedade hoje, que é o egocentrismo. Farinha pouca, meu pirão primeiro. E se quem parte reparte não fica com a melhor parte, ou é bobo ou não tem arte. Essa é a nossa sociedade. É ou não é? Com certeza. A pessoa, portanto, ela pode ter dom de profecia, saber todos os mistérios, ter todo o conhecimento, ter uma fé capaz de mover montanhas, mas se não tiver amor, nada será. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, se eu não tiver amor, de nada isso vai me valer. Ah, isso é sinistro. Por isso que não leem isso, mas isso em casamento, né? Realmente. O amor é paciente. Aí essa parte leem. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Esse é o amor ágape. Mas como ter um amor desse? Só com o Espírito Santo dentro de você, meu amigo. Sem o Espírito Santo, você não vai chegar nem perto disso. Nem você, nem eu. Porque nós, seres humanos, nós somos egocêntricos.
Nós queremos o nosso interesse, não o interesse do outro. Por isso é que Jesus estava falando o Sermão do Monte para os seus discípulos, para aqueles que já estavam caminhando com ele. E sem o Espírito Santo, nem Pedro resiste. Foi lá e negou Jesus. Tem que ter o Espírito Santo. Senão não tem o poder, porque o amor é o fruto do Espírito. E se você comparar essa passagem que acabamos de ler aqui, de 1 Coríntios 13, 4 a 7, e compara isso com Gálatas 5, 20 a 22, é muito parecido. As características que Paulo apresenta para o amor são as mesmas, é o fruto, parecidas, não são exatamente iguais, mas é o fruto do Espírito, da presença do Espírito na sua vida. Esse é o amor. E aí no versículo 8, terminando, o amor nunca perece, mas as profecias vão desaparecer. As línguas vão cessar. O conhecimento vai passar. Pois em parte conhecemos, em parte profetizamos, quando porém vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino, mas quando me tornei homem, deixei para trás essas coisas de menino. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como num espelho. O espelho do tempo dele não era de vidro não, tá, gente? Por favor, entendam isso. Era bronze polido. Então, o que você via num espelho era um reflexo distorcido de quem você era. É isso que Paulo está falando aqui. Que a gente enxerga a realidade do mundo, muito parecido com o mito da caverna de Platão, né? Você enxerga a realidade do mundo como sombras, porque você não é capaz de interpretar corretamente o conjunto de toda a realidade. Você não tem ferramentas intelectuais para isso. Vai discutir de onde surgiu o universo. Ninguém sabe. E o que vai aparecer de ideia maluca, não tem jeito. Hoje, vemos apenas um reflexo obscuro como um espelho, mas quando estivermos lá, veremos face a face. Agora conheço em parte, mas lá conhecerei plenamente, da mesma forma como sou plenamente conhecido. Assim, terminando por onde começamos, permanecem agora esses três: a fé, a esperança e o amor. Mas o mais importante, o maior deles, é o amor. Afinal, o que é o amor? Concluindo, Deus é amor, mas nem toda forma de amor é divina. Não, cultura popular está errada. Eros, desejo, paixão, são emoções intensas, inebriantes, mas perigosas, porque podem nos afastar da vontade de Deus para a nossa vida. Filia é um sentimento cultivado, mantido em nossos relacionamentos familiares, de amizade, é um bom começo. Jesus disse para Pedro que com filia já dava para começar. É um bom começo. Mas Deus não é nem eros, nem filia. Deus é ágape. Deus é amor. Ágape. Amor sacrificial. A forma mais profunda de amor é a essência de Deus, que sacrificou o próprio Filho para resgatar você da morte eterna. Viver eternamente com Ele no paraíso. Se você ama a Deus, disse Jesus lá em João capítulo 14, versículo 15, você fará a sua vontade. Você sacrificará a sua própria vontade, a sua carne, para fazer a vontade de Deus. Se você ama o Senhor, você se sacrificará. Se você ágape ao Senhor, você sacrificará o seu próprio desejo, a sua própria vontade, para andar segundo a vontade do Senhor. É fácil? Não. É impossível.
Humanamente, é impossível amar o inimigo, é impossível não revidar, é impossível perdoar. Humanamente é impossível. Mas graças a Deus que o Espírito Santo está conosco. E pode nos ajudar, pode nos encher e com isso nos transformar em pessoas mais parecidas com Jesus, que perdoava, inclusive quem o havia batido. Perdoava. Você está precisando desse amor? Dessa forma de amor? Eu estou. Estou sempre precisando. Está sempre em falta. Porque a carne, a natureza humana, ela acaba sempre florescendo, ela vem à tona, e aí vem aquela resposta atravessada. E aí a gente peca. Todo mundo peca. Mas o nosso Pai é amoroso e misericordioso o suficiente para nos perdoar. E aí? Vamos pedir mais desse amor para a nossa vida? Fique de pé.